O fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Senhor bom Jesus dos Passos, tem piedade de nós e guiai os nossos passos. Irmãos e irmãs, nesta noite de silêncio, noite em que nos reunimos para estar aqui com Jesus, sua mãe, também os discípulos que recebem o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto nos preparamos, contemplemos esta cena diante de nós do Calvário, onde nós somos chamados a nos encontrar com Cristo na cruz. O mesmo Cristo crucificado que trazemos muitas vezes em nosso peito, demonstrando a nossa fé, a nossa religiosidade cristã, o nosso seguimento a Jesus, mas também a certeza de nossa fé, que aquele que aqui hoje nós olhamos, nós contemplamos com os nossos olhos, Ele morreu por nós, por amor. Ao olharmos para Jesus na cruz, encontramos o verdadeiro sentido para a nossa vida. Não há maior caminho do que viver o caminho de Cristo nosso Senhor. Não há modo melhor de se viver a vida senão em Cristo, quando a Ele buscamos viver a sua palavra, não só acolhendo com fé, mas também vivenciando em nossa vida. Irmãos e irmãs, descer Jesus da cruz é um gesto de amor que nos compromete com os crucificados de hoje. Ao olharmos para Cristo, não é só Ele que hoje
em nosso tempo, em nossa realidade, se encontra crucificado. Existem muitos irmãos e irmãs que no nosso tempo, na nossa história de vida pessoal, na nossa história enquanto cidade, enquanto comunidade, enquanto povo de Deus que vive a sua fé, sabe o que significa ser crucificado. Muitas vezes usamos esta expressão diante das más falas, do mau sentido de se viver a vida, do modo como também falamos a respeito dos nossos irmãos e irmãs em Cristo nosso Senhor. Por mais que tenhamos aqui muitas pessoas que trazem na sua vida a sua herança histórica, que trazem também em seu nome, no seu registro, as suas gerações, a sua consanguinidade. Mas aqui, quando nos reunimos, irmãos e irmãs, nós somos todos filhos e filhas de Deus, porque o mesmo Espírito de Deus que soprou a vida em cada um de nós, nos chama através de Cristo, pela salvação, pela nossa libertação, a sermos acolhidos em Deus como seus filhos e filhas amados. Por isso aqui nesta noite não podemos ter as diferenças, mas que não possa ser somente nesta noite e aqui quando nos reunimos. É preciso também que deixemos as diferenças no modo de agir, no modo de ser, do temperamento, da nossa vivência, quando sempre falamos que todos nós não somos iguais, mas perante Deus, Ele nos acolhe na igualdade do seu amor para com cada um de nós. Para Deus ninguém tem a sua diferença. Para Deus todos nós temos a importância máxima na vida com Ele. E não adianta querermos muitas vezes olharmos para a nossa vida diante dos momentos difíceis que vivemos, e às vezes lembramos e queremos questionar Deus, queremos condenar, porque Deus age de tal forma com alguns e para outros não age da mesma forma. A resposta está aqui diante de nós. Deus nos deu o seu próprio Filho para que, diante do pecado humano, diante da fragilidade humana, Ele pudesse nos dar uma vida nova, pudesse nos resgatar diante da nossa maldade, diante do mal que permitimos entrar em nossa vida, e nos levar a nos distanciar do amor entre irmãos, mas principalmente do amor para com o próprio Deus. Jesus é aquele que nos chama a viver na unidade do seu amor. Por isso não é preciso as diferenças, não é preciso pensarmos que muitas vezes,
Quando olhamos para as nossas realidades e o que acontece conosco, nós pensamos que Deus desistiu de nós. Se até o próprio Jesus, sendo Filho de Deus, foi obediente naquilo que Deus desejava por cada um de nós, Ele mesmo sabe o grande amor que Deus tem por nós. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, para que todos nós pudéssemos encontrar nele o sentido da nossa vida. Irmãos e irmãs, hoje, no tempo em que estamos vivendo, nós precisamos crer com maior fidelidade. Precisamos deixar de lado, muitas vezes, o que as pessoas diante do mundo nos apresenta para a nossa vivência de fé, como a nossa religião, a nossa fé, o nosso seguimento a Jesus, uma fuga. Mas, na verdade, é onde encontramos a paz para o nosso coração, o sentido para o nosso viver, a verdadeira alegria que nos leva a amar verdadeiramente. E o amar hoje se torna difícil de ser compreendido, porque muitos já não acreditam no amor, muitos já deixaram de amar e têm levado esta falta de amor à humanidade mais fria, mais sombria, diante de tantos acontecimentos, mortes, acidentes, violência, em que nós nos deparamos que a humanidade está se desumanizando cada vez mais, porque está deixando de olhar para Jesus, que é Deus no nosso meio, que se tornando humano igual a nós, nos ensina o que é verdadeiramente a humanização de nossa vida e na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Há muitos encontros e desencontros, humanos e desumanos, que têm levado muitas pessoas a sofrerem na sua dignidade, a sofrerem diante da realidade em que está vivendo, se tornando descartáveis, se tornando diante do mundo uma realidade passiva do modo como se vive hoje o mundo, distante de Deus, que se grita às vezes que Deus não existe ou que Deus já morreu. Mas nós cremos, irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus, que aqui está, sendo Deus no nosso meio, Ele que morreu por nós, nos deu a graça de que no seu corpo todos nós pudéssemos encontrar a vida em Deus. Porque Cristo morreu, mas Deus o ressuscitou para que todos nós tenhamos vida nele. Irmãos e irmãs, ao nos reunirmos nesta noite de dor, com os nossos olhos e corações voltados para a cruz, onde o corpo sem vida de nosso Senhor está pregado pela dura e injusta condenação, Ele sofreu por amor e obediência a nós. O corpo de nosso Salvador, que tudo superou por amor, agora
é cuidadosamente retirado do madeiro por mãos piedosas e corajosas. Neste gesto silencioso, vemos a continuidade do amor até o fim. José de Arimateia e Nicodemos não foram discípulos destacados durante a vida pública de Jesus. Eles não eram os apóstolos do Senhor, mas discípulos que, em segredo, temerosos, talvez indecisos, seguiam as palavras de Jesus, seguiam os passos de Jesus. Eram discípulos em segredo, mas agora, diante da cruz, eles tomam uma atitude ousada. José de Arimateia vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Nicodemos traz cerca de 30 quilos de perfume para embalsamar o corpo do Senhor. Num tempo em que os discípulos fugiram, dois homens que até então estavam escondidos assumem publicamente sua fé. Quem ama não se esconde. Quem ama se compromete, mesmo que tarde. Quem ama verdadeiramente não foge quando é preciso estar junto daquele que sofre, principalmente está sendo crucificado no meio social, está sendo humilhado no meio de uma vida em família, aonde muitos não sabem viver a verdadeira realidade deste amor. Quantas pessoas estão sofrendo, sendo separadas, sendo deixadas de lado, porque muitos querem mais destruir o outro para se ver melhor diante dele, porque ele não consegue buscar por um caminho justo, verdadeiro e correto, diante do meio onde ele está, um caminho aonde ele vive verdadeiramente o bem. É preciso muitas vezes pisar, é preciso muitas vezes condenar, é preciso muitas vezes afastar aqueles que muitas vezes nos incomodam, porque assim nós teremos um espaço livre para fazermos do jeito que nós queremos, do modo que pensamos em viver a nossa vida, não como a que Deus deseja, não como a que muitas vezes os nossos pais em família desejam, não muitas vezes que no nosso convívio social deseja. Foi como para Jesus. Queriam que ele se afastasse, queriam silenciar Jesus, porque ele estava incomodando aos fariseus, mestres da lei. Depois também levaram a guarda romana, porque Jesus, com suas palavras simples, mas sábias, faziam as pessoas ficarem desconcertadas. Quantas passagens bíblicas que vemos Jesus no diálogo com os fariseus, onde eles queriam a todo momento apanhar Jesus de alguma forma para colocá-lo contra a multidão,
contra aqueles que o seguiam, mas Jesus sabia o que se passava no coração de cada um. Jesus sabia pela morte a qual ele iria passar, mas nem por isso ele silenciou, nem por isso ele deixou ser abalado por aqueles que com poder, por aqueles que acham que são donos por terem dinheiro, por terem títulos, por acharem que é donos de muitas coisas, podem fazer silenciar aquele que é o Filho de Deus. Se olharmos e percebermos agora Jesus na cruz, podemos dizer, com o olhar humano, com o olhar daqueles que não creem no que Cristo veio fazer, podemos dizer, eles venceram a Jesus. Eles conseguiram silenciar a Jesus. Tudo agora vai se tornar tranquilo. Ele não vai mais nos incomodar. Ele não vai mais nos atrapalhar. Mas, irmãos e irmãs, a morte não é o fim. E o sentido da morte de Jesus foi para que nós pudéssemos encontrar o verdadeiro sentido para a nossa vida. E então, aqueles que pensavam que tendo silenciado Jesus, tudo havia acabado, se veem nos discípulos como Nicodemos, como José de Arimateia, ali naquele momento, as forças da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo se tornarem presentes, porque eles foram até Pilatos para poder pedir o corpo de volta e dar uma digna sepultura a Jesus nosso Senhor. Meus irmãos e irmãs, ao retirarem Jesus da cruz, eles dizem com suas ações: Senhor, não permitiremos que teu corpo seja jogado ao desprezo. Cuidaremos de ti com ternura e dignidade, mesmo na morte. E aqui está a primeira pergunta para nós nesta noite. Irmãos e irmãs, temos coragem de assumir nossa fé em Jesus publicamente? Ou ficamos escondidos como discípulos do silêncio e da omissão? O corpo que desce da cruz está desfigurado, marcado pelos pregos, pela lança, pela coroa de espinhos. Esse corpo foi entregue por amor. Não há vitória gloriosa, não há brilho triunfante, apenas o silêncio da dor e o peso do corpo morto. Descer Jesus da cruz é reconhecer que ele realmente morreu por nós. Não foi uma aparência, foi dor real, foi amor real, foi entrega sem reservas. Quando o acolhem em seus braços, Maria e os discípulos tocam as chagas. E ao tocar essas feridas, reconhecem: foi por mim, foi por você, foi por todos nós que ele deu a sua vida. E aqui está a segunda pergunta para nós. Será que sabemos o quanto fomos amados
na cruz, pela morte de Jesus, pelo que Ele fez por nós, temos permitido que esse amor transforme nosso coração, ou nos acostumamos com a cruz como se fosse apenas um símbolo e não um sacrifício real? Jesus continua crucificado nos pobres, nos esquecidos, nos que sofrem. Descer Jesus da cruz hoje é tirar o peso do sofrimento de tantos irmãos e irmãs abandonados. Quantos estão nas cruzes da fome, da guerra, da solidão, da dor psíquica, da injustiça? Quantas mães têm nos braços seus filhos mortos pela violência ou pela droga? Quantos corpos feridos estão esperando que alguém os desça da cruz? Descer da cruz é compromisso, é missão, é serviço. Se José de Arimateia teve a coragem de ir até Pilatos, por que nós não temos coragem de ir ao encontro dos crucificados do nosso tempo? Por que queremos também esconder e ver o outro sofrer? Por que não queremos ajudar e estender a nossa mão, mas ao contrário julgar, condenar, humilhar o outro diante dos seus semelhantes, fazendo a dor ser maior na vida daquela pessoa? Se Nicodemos saiu do anonimato para perfumar o corpo do Senhor, porque nós ainda não nos dispomos a ungir com carinho e atenção os que estão caídos. Porque queremos cada vez mais rebaixar aqueles que já se encontram caídos, sendo que o Senhor sempre nos ensinou a tomar pela mão e levantar a dignidade, a coragem daquelas pessoas. Como nós ouvimos no Evangelho de alguns dias atrás, da adúltera, que estava ali no chão sendo humilhado pelos mestres da lei, pelos fariseus, e Jesus disse a ela: alguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Eu não te condeno, disse Jesus. E Ele vai dizer: vais e não peques mais. Jesus sabe olhar para o coração de cada um de nós. Ele sabe dos nossos pecados, mas Ele olha muito mais para a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus do que para os nossos pecados. Enquanto muitas vezes os nossos irmãos, que também têm os seus pecados, querem apontar, julgar, ferir o outro no seu pecado, para que ele não seja reconhecido também no seu pecado. É preferível atacar para que não perceba o mal ou a trave que está no seu olho. Muitos querem tirar a trave do olho, corrigindo o outro, mas esquece de olhar para si mesmo, de reconhecer a sua limitação, a sua fragilidade. E aqui está a terceira pergunta para nós: quem são os crucificados que nós precisamos ajudar a descer da cruz? Pense, irmãos e irmãs, pense na sua vida, pense na sua família, pense nas suas relações de amizade. Quem você precisa ajudar,
Se hoje aqui você está contemplando a cruz de Jesus, você veio para também aqui estar neste momento solidário a Jesus na sua cruz, para poder descer o seu corpo. Mas nós não podemos continuar parados, só olhando e meditando e contemplando, se quando sairmos desta noite daqui, voltarmos para a nossa casa, para a nossa vida do cotidiano, continuarmos também a crucificar os nossos irmãos, continuarmos a falar mal, a desrespeitar, a humilhar, a fazer o outro se sentir cada vez menos pessoa, menos ser humano. Qual seria o sentido de estarmos aqui? É para levar o corpo de Jesus a ser sepultado? Ou é para verdadeiramente aqui hoje, diante do nosso arrependimento e mudança de vida que vivenciamos ao longo da Quaresma e desta semana maior de nossa fé, pedir ao Senhor que os nossos pecados sejam sepultados com Ele, porque Ele morreu por causa dos nossos pecados, de pedir a Ele que, diante de sua sepultura, diante de sua morte e de seu sangue derramado por nós, sejamos libertados de nosso velho homem, de nossa velha mulher, para podermos encontrar em Cristo, quando Ele ressuscitar, um novo homem, uma nova mulher, a viver uma vida nova em Cristo. E como tenho dito esses dias, a Sexta-feira Santa não é o final da Semana Santa, ela precisa continuar. Jesus morreu por nós para nos dar a graça da ressurreição com Ele. Se nós ficamos aqui na sexta-feira para levarmos o corpo de Jesus a ser sepultado e não voltamos amanhã, no domingo da Páscoa, nós continuamos mortos com o Senhor. Nós não queremos mudar e se tornar uma nova pessoa em Cristo ressuscitado. Significa que nós queremos continuar como antes, com os nossos pecados, morrendo com o Senhor, ficando com Ele, mas também com os pecados, e não com a graça de viver uma vida nova, com a graça de receber em Cristo na ressurreição a eternidade que nos espera em Deus. É preciso, irmãos e irmãs, mudarmos o nosso pensamento, mudarmos o nosso coração, porque nós nascemos não para a morte. O que morre são os nossos corpos, mas a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida com Deus, ela precisa continuar. Ela precisa ser continuada no caminho de Jesus, que nos leva a viver uma vida nova. Então o caminho não para hoje e termina com esse descendimento de Jesus da cruz, mas é agora que nós olhamos, quando voltarmos para nossa casa, e vamos nos preparar para viver com Cristo uma nova vida. Senão, de que adianta queremos continuar, achar que a alegria só se vive nas festas, nas bebidas, nos melhores momentos? Mas muitas vezes a alegria, a felicidade, ela não se expõe, porque ela se vive verdadeiramente num coração contrito, a verdadeira felicidade que vem de Deus, que preenche a nossa existência, que preenche o sentido da nossa vida. Quando muitas pessoas procuram
preencher essa existência com drogas, bebidas, festas e mais festas, sabe que depois dali, tudo que acaba dá um vazio existencial, dá um vazio no coração e um mal-estar, aonde muitos perguntam: o que eu estou fazendo da minha vida? Mas se não há uma mudança, vai continuar na mesma vida de antes. Irmãos e irmãs, a nossa tradição do descendimento do corpo sem vida de Jesus da cruz nos traz sempre, neste momento, a oportunidade de falar do real sentido de tirar o corpo de Jesus da cruz. José de Arimateia e Nicodemos, a vocês que encontram o lado de Jesus na cruz, voltai os seus olhares para Ele. E aqui dou-me a voz de todos que estão aqui, que possam tirar com muito cuidado, carinho e amor o corpo sem vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vocês possam fazer por nós, aí junto à cruz, o que nós desejamos em nosso coração fazer pelo Senhor, tirá-lo para que possamos dar a Ele com dignidade um descanso do seu corpo, uma sepultura digna, aonde Ele possa descansar até o terceiro dia. Peço que comecem, por gentileza, a retirarem. Mas antes de tirarem a tabuleta, por não aceitarmos a tabuleta da discriminação, da condenação prematura, retirem da cruz a inscrição que está no topo dela, que diz: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. O ser humano é sempre mistério e transcende a todos os rótulos ou tentativas de definição. Sejamos solidários a tantos grupos minoritários que lutam por dignidade, através da garantia de seus direitos. No coração de Deus, ninguém tem títulos ou rótulos. Todos somos seus filhos sem distinção. Depois de tirarem a coroa, tirem a coroa, por gentileza, de espinhos da sua cabeça santa. Sinal da pressão que muitas vezes sofremos em decisões que temos que tomar e que gera dor e morte, por silenciar o nosso pensamento e a nossa reflexão. O autoritarismo e o poder têm medo de ideias que possam construir um novo mundo. Não podemos silenciar diante dos pensamentos impostos a quem deseja pensar e expressar de modo diferente e deseja salvar a vida. Não digamos que as portas estão fechadas, enquanto houver pessoas capazes de pensar o melhor para a vida de todos. Tirai então, Nicodemos e José de Arimateia, os cravos das mãos de Jesus. Primeiro, tirai os cravos de sua mão direita. Estas mãos que tantas vezes abençoou
e acolheu aqueles que precisavam de sua ajuda, de seu amparo, de sua bênção. Tirai com cuidado este cravo. Tirai também o cravo da mão esquerda. Mãos estas que na liberdade agora pode nos levar a viver a ressurreição. Mãos estas que viveram o sacrifício por causa de cada um de nós. Quantas vezes Jesus estendeu suas mãos para poder ajudar as pessoas que mais precisavam. Por favor, retirem o cravo dos pés de Jesus. Hoje, há tantos obstáculos em nossa vida e nos impedem de caminhar, que às vezes nos sentimos com os pés presos, não conseguindo realizar o que tanto precisamos para mudar a nossa vida. Que impede o outro de caminhar é porque tem medo de viver em um mundo onde as pessoas têm o direito de viver a sua vida em paz, porque a inveja incomoda e torna as pessoas escravas de si mesmas. Depois de tirar tudo o que prendia o corpo de Jesus, agora eu pedimos aqui todos nós que nos reunimos, tirai o corpo de Jesus suspenso na cruz, porque agora está pronto para ser baixado e entregue à sua mãe. Irmãos e irmãs, voltemos um último olhar para a mãe, a Virgem Dolorosa, a mãe das dores, que recebe nos seus braços o corpo sem vida de seu filho. Maria, a mãe dolorosa, recebe nos braços o corpo do filho. Que dor, mas também que dignidade. O colo da mãe se torna o primeiro sepulcro do Senhor. Ali vemos o abraço da compaixão, da fé e da esperança. Ela não grita, não se revolta, mas guarda tudo no coração, como uma oferenda silenciosa de amor. Que nós também aprendamos com Maria a cuidar do corpo do Senhor, tanto na Eucaristia, quanto nos irmãos e irmãs. Que sejamos também colos acolhedores para quem sofre. Irmãos e irmãs, o descendimento da cruz é mais do que um rito simbólico, mas é um gesto que expressa o nosso amor. É uma chamada à responsabilidade do amor. Não basta admirar Jesus crucificado, é preciso amá-lo concretamente em cada irmão que ainda sofre, em cada ferida que ainda sangra, em cada cruz que ainda está de pé. Hoje fomos convidados a descer Jesus da cruz. Quando consolamos o que sofre, quando lutamos contra a injustiça, quando oferecemos o colo da escuta, quando amamos de verdade. Que o Cristo que desce hoje da cruz em nossos corações nos ressuscite para uma vida nova de fé,
coragem e compaixão. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Irmãos e irmãs, vamos agora nos preparar para caminharmos em procissão, levando o corpo de Jesus para ser sepultado. Pedimos aos ministros, ministras, que possam formar aqui o corredor. Pedimos também aos irmãos do Santíssimo, como também aqueles que vão carregar o guião ou o pendão. O guião é esta bandeira que está aqui ao meu lado, com estas letras SPQR. É uma bandeira que vai à frente, um estandarte, que vai à frente das procissões do encontro e do enterro, contendo a sigla em latim SPQR, que quer dizer Senatus Populus Queromanus, ou seja, Senado e o povo de Roma. Era uma abreviação usada pelos próprios romanos para se referir ao seu estado. A sigla aparecia nos estandartes romanos, nas entradas de cidades, a fim de representar o poder que foi responsável pela condenação e morte de Jesus. Na procissão do encontro, na quarta-feira santa, que retrata a via dolorosa de Jesus na agonia no Horto das Oliveiras, a morte de cruz, o pendão vai erguido à frente da cruz processional, simbolizando o poder do Império Romano e do povo que mandaram crucificar Jesus. Hoje, na procissão do enterro, na sexta-feira santa, o pendão, o guião, vai deitado atrás da cruz processional, simbolizando a queda do império diante da cruz de Cristo, que salva toda a humanidade, revelando que ele de fato é Jesus, o Filho de Deus. Para nós aqui em Passatempo, como resgate deste símbolo da Semana Santa, o pendão passa a ser usado novamente em nossas duas procissões. Usamos no dia do encontro e hoje usamos no enterro de nosso Senhor Jesus Cristo, carregado pela venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento, guardiã e promotora da Semana Santa Passatempense. Irmãos e irmãs, o guião segue à frente e que nós possamos seguir as lanternas, a cruz. O guião vai atrás deitado e nós vamos acompanhá-los, podendo segui-los. Os ministros e os irmãos também vão fazer do corredor para acompanhar a procissão. Podemos ir acendendo as nossas velas. Aqueles que ainda não adquiriram sua vela, pode procurar os irmãos do Santíssimo aqui do lado do som e também do lado da praça. As velas
foram abençoadas em nossas celebrações, para podermos viver este momento de fé e piedade. Atenção aos carregadores dos andores, do esquife, do andor de Nossa Senhora, que possam já se aproximar aqui, por gentileza, para podermos organizar a procissão do enterro. Vamos acompanhar agora o canto da Verônica. Com piedade, vamos nos organizando para ir saindo com calma em procissão. Enquanto vamos saindo em procissão, vamos rezar com piedade também neste momento. A banda pode tocar.
Amém.